Depois ele tomou o cálice e disse: este é a nova aliança, meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, nós celebramos a morte de Jesus. Então, nesse momento, nós estaremos lembrando o sacrifício de Jesus. participado, Senhor querido, do teu corpo, do teu sangue. Que ele possa, Senhor, fazer um concerto contigo e voltar
Senhor, para a tua presença. Lavar-se, Senhor, no teu sangue carmesim, porque o teu sangue nos perdoa de todos os pecados. Que ele possa experimentar o pão vivo que vem do céu, que é Jesus Cristo. Senhor, nessa noite nós estamos numa comemoração, lembrando do teu sacrifício, da tua vida e da tua morte. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nós nos lembramos e nós agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Com reverência nós participamos do teu corpo, do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode participar? Nosso louvor, a nossa devoção.
pé, nós vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de São Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, São Marcos, de 1 a 6, capítulo 6, de 1 a 6. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, escola bíblica toda segunda-feira a partir das 20 horas. A palavra do Senhor diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as tuas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Amém? Amém. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra. Nos dê graça, nos dê inspiração pelo teu Espírito Santo. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Sê conosco, sê com a tua igreja. Precisamos da tua palavra, somos carentes da tua palavra, necessitados dela. Então fala com o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Igreja, pode se sentar. Vira para o teu irmão e fala assim: não dorme não. Conta na cara dele e fala assim: não dorme não. Se você dormir, eu vou puxar, eu vou tirar o beliscão. Vai. Amém? Amém. Deus é bom. Só porque falou, né, já? Levanta a mão para cima, põe a mão lá no teto. Hoje foi dia das mães, todo mundo ficou na casa da sogra, da mãe, né? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre honra. Honra tem alguns significados, né? Honra quer dizer valorização, apreciação, estima, reverência, é tratar com distinção, deferência, é honrar alguém, tê-lo em alta consideração, é enxergar alguém como importante e, acima de tudo, honra é respeito. Amém? Fala para o teu irmão: honra é respeito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto e vamos discorrer a respeito dele daqui a pouco, mas eu gostaria de ler com vocês uma passagem lá do livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, porque nós vamos falar a respeito de honra. Nós precisamos de saber que honra é um princípio. Deus se pauta por princípios. E olha o que a palavra de Deus, ela nos diz aqui, através do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado que eu
Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Irmãos, honra é um princípio, e Deus se pauta por esse princípio. Deus, ele não precisa ser honrado por nós, mas Deus deseja ser honrado, amém? Deus, ele tem toda a honra para si, porque ele criou os céus e a terra. Deus, ele não necessita de honra, mas Deus deseja ser honrado. O contrário de honra é o que? Desprezo. Então, quando nós não honramos a Deus, quando nós não respeitamos a Deus, nós o desprezamos. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus, ele respeita tanto esse princípio, que Deus está falando, aquele que me honrar, eu vou honrar. Mas aquele que não me honrar, ele será desprezado. Quando nós entramos no texto dessa noite, nós vamos encontrar uma cidade em que Jesus foi criado, em que Jesus, ele tinha ali toda a sua parentela, amigos. Jesus, ele chega ali, Jesus está ensinando, Jesus está pregando. Como seria bom se nós pudéssemos ouvir Jesus, os seus discursos, os seus ensinamentos, a sua sabedoria, e aquelas pessoas, ao invés de saborear aquele momento, eles estavam criticando Jesus, medindo as palavras de Jesus, quem sabe cruzando os braços e dizendo, quem é esse que está falando? Quem é esse? Não é ele filho de Maria, José? Ele não é aquele carpinteiro que fez a porta da nossa casa? Que fez a cadeira lá de casa? Aliás, a cadeira não ficou tão boa assim, porque ela está bamba. Quem sabe, né? Quem sabe? Porque crítico acha defeito até naquilo que não tem defeito, é verdade ou não é? Né? Até se o negócio ficou bom, ele fala que não está bom, só para contrariar. É verdade ou não é? Hã? Então nós vemos as pessoas daquela cidade criticando Jesus, medindo Jesus, duvidando da capacidade de Jesus. Ao mesmo tempo, alguns estavam admirados. Mas como pode? Ele viveu entre nós, que sabedoria que é essa? E a palavra está dizendo que eles ficaram escandalizados nele. Então Jesus, sabendo o que ia no coração daqueles homens, Jesus sabendo o que ia no coração daquelas mulheres, Jesus, ele diz que o profeta só não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa, no meio dos seus amigos, da sua parentela. E aqui eu quero trazer algo importante para vocês. O texto diz o seguinte, e não pôde realizar ali, olha o que a palavra está dizendo, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Irmãos, todas as vezes que nós não honramos a Jesus, todas as vezes que nós não respeitamos a Deus da maneira que Ele merece, nós estamos impedindo o trabalhar de Deus em nossas vidas. Amém? Estão entendendo? Nós estamos impedindo o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque a fé, ela não funciona quando não existe honra. A fé não existe, ela não funciona
funciona quando não se tem honra. A pessoa pode ter muita fé, mas se ela não honra Deus com a sua vida, as coisas não vão acontecer. As coisas elas não vão fluir. As coisas não vão andar da maneira que precisam andar. A palavra está dizendo que essa cidade deixou de receber milagres, bênçãos, maravilhas, por causa da sua falta de honra, da falta de respeito para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar muitos exemplos de honra. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar Ana, uma mulher que soube honrar o seu sacerdote. Um sacerdote que estava em decadência sim, mas ocupava uma posição instituída por Deus. Então, quando Ana honrava o seu sacerdote, na verdade, Ana estava honrando ao próprio Deus. Consegue entender isso? Amém? Quando Ana está ali ajoelhada, orando, falando com Deus a respeito do seu propósito, Ana, ela tinha uma dor muito grande no seu coração, ela era estéril. Então ela estava orando, chorando, fazendo ali alguns votos diante de Deus. E ele chega para ela e fala: mulher, por que estás embriagada essa hora da manhã? Ele errou, não errou? Verdade ou não é? Errou. Ana estava embriagada, igreja? Não, ela estava orando. Ana, se ela fosse mal educada, desrespeitosa, talvez ela diria: ô velho gagá, eu não estou embriagada, eu estou orando. Mas não, Ana abriu seu coração para o sacerdote. Ana contou para ele a sua história, porque Ana sabia que aquele homem era um homem de Deus, e ele poderia interceder ao Senhor em seu favor. E se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos observar que aquele homem, agora sabendo da história de Ana, ele vai dizer para ela: vai, seja feito conforme o desejo do teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Honra. Devemos honrar as autoridades, honrar as pessoas que Deus constituiu sobre nós. Nós vemos aqui Ana exercendo o princípio da honra. Amém? Amém. Amém? Amém. A Bíblia, ela fala também da honra que o homem tem que dar à sua esposa. E se for possível, se for necessário, dar até mesmo a sua vida por ela. Não é isso que temos visto nos tempos de hoje. Temos visto ainda muita violência contra as mulheres. É verdade, não é? Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. E a violência, ela não é só apenas física, mas existe também a violência moral. Homens que proferem palavras cruéis contra as suas esposas, não as tratam bem. Se o homem faz isso, ele não está seguindo o princípio da honra, não está honrando a sua esposa da maneira que deveria. Muito pelo contrário, ele está desrespeitando, humilhando. E todas as vezes que a pessoa não é honrada quando ela merece, quando ela deveria, a pessoa não proporciona o melhor de si. Então, se você tem tido uma esposa ruim dentro de casa, olha a maneira que ela tem sido tratada.
Da mesma forma, a palavra de Deus também exige que as mulheres honrem os seus esposos, honrem os seus maridos. Celular de marido e mulher tem que estar desbloqueado. Tem que estar desbloqueado. Que negócio é esse? Ah, no meu celular ninguém mexe. Não mexe por quê? O que você está escondendo? Está escondendo traição? Está escondendo que não deve? Está escondendo pornografia? Honra. Mulher para com o esposo, esposo para com a mulher. Princípio da honra. Trate a tua mulher com dignidade. Trate o teu esposo com dignidade. Nada de chegar e falar assim, seu barrigudo, você está berrando. Trate ele com carinho. Tá certo que, né? Tá certo que vamos abaixar a barriga, né? Mas não podemos ter esse desrespeito. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Eu estou falando aqui de coisas do dia a dia, para que a gente possa entender. Deus trabalha com o princípio e aonde não tem honra, há desrespeito. E aonde há desrespeito, Deus não trabalha. Estão me entendendo agora? Aonde há desrespeito, Deus não trabalha. Depois vem, ai pastor, não sei por que meu casamento não está dando certo. É verdade ou não é? É verdade. Amém? Eu cito aqui um exemplo dentro da palavra de Deus. A respeito de Mical. É isso mesmo? Lembra de Davi? Davi ia para as guerras, e ele lutava como um valente, ele lutava e ele dizia, olha, nós pertencemos ao exército de Deus vivo. Era assim ou não era? E Davi ia para cima, lutava, guerreava, e ele sabia que o Senhor estava com ele. E Davi tinha algo maravilhoso, porque Davi, ele sabia comemorar as suas vitórias. Amém? Ainda que as nossas vitórias não sejam muito grandes, elas devem ser comemoradas. Aprenda a fazer festa na tua casa. Aprenda a fazer um jantar legal quando você é promovido, ou quando você compra alguma coisa que você esperou muito. Aprenda a celebrar as pequenas vitórias. Aprenda a ser feliz. E Davi, ao final de cada guerra, quando ele vencia, Davi fazia festa. E houve um dia em que Davi estava celebrando uma guerra, uma vitória, e Davi estava lá dançando, tocando pandeiro. Oh, glória a Deus, aleluia. E Mical olha de lá e fala assim, olha lá, está parecendo qualquer um, dançando no meio do povo, olha só. Mas Davi estava dançando na presença de Deus. Amém? Mical ela deveria falar assim, olha, Senhor, muito obrigado pelo esposo que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu. Ele te ama, ele te louva. Ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele está dançando na tua presença. Aleluia. Mas Mical, ela fez o que? Ela desonrou Davi. E a palavra de Deus diz que Mical, a partir daí, ela se tornou estéril. Todas as vezes que nós descumprimos o princípio da honra, nós estamos trazendo a esterilidade para as nossas vidas. Amém? Sabe o que é estéril? Estéril é não produzir, é não ser fértil. Amém, igreja? Amém. Estão me entendendo? Tratar o teu companheiro com desonra, a tua companheira com desonra, pode trazer consequências nefastas para a sua vida, para as nossas vidas. Porque Deus se pauta
pelo princípio da honra. E se Deus se pauta pelo princípio da honra, então honra para Deus é inegociável. Honra para Deus é inegociável, não tem negócio. Deus não vai fazer negócio com aquele que não exerce a honra. Amém, igreja? A igreja está entendendo? Amém. Amém? Glória a Deus. Nós poderíamos nos alongar, nós poderíamos citar vários outros exemplos, como por exemplo, o centurião. Lembra do centurião? Aquele homem que tinha um moço em casa doente, e ele chega para Jesus: olha, eu tenho um servo que está doente, eu preciso que ore por ele. E Jesus fala assim: não, nós vamos lá, como uma equipe de quinta-feira, né, Jair? Jesus falou: não, deixa que quinta-feira nós vamos lá, vamos visitar a tua casa, vamos abençoar a tua casa. Então vamos lá. O centurião falou: não, peraí, eu sou um homem de autoridade, se eu mando, as pessoas vão, se eu determino, elas fazem. Então basta uma palavra sua que o meu servo será curado. Aquele homem, aquele centurião estava dizendo: Jair, Jesus, eu reconheço a tua autoridade, eu te honro, eu te respeito, e basta uma palavra que o meu servo será curado. Aquele homem sabia o princípio da honra. Ele sabia que Deus se pautava pelo princípio da honra, e naquele momento o servo dele foi curado. Quando nós honramos, nós somos retribuídos com a bênção de Deus. Quando nós honramos, nós somos retribuídos com a bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora presta bem atenção, nós já estamos quase terminando. Aí você vai falar assim, porque nós pregamos, o pregador prega, e as pessoas às vezes se apoderam da mensagem e fazem uma interpretação tendenciosa. Ah, aprendi, olha, eu fui na igreja hoje e foi pregado sobre o princípio da honra. Eu aprendi que nós devemos honrar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só que a palavra é mais profunda do que isso, porque na maioria das vezes Deus exige que nós honremos pessoas que Ele estabeleceu. E essas pessoas não só dentro da casa de Deus, mas no teu trabalho, na tua família, na tua escola, na tua comunidade. O livro de Romanos fala que não há uma autoridade sequer que não seja constituída por Deus. Doeu? Valeu? Aprendeu? Pegou aí? Quem pegou aí? Pega. Quem pegou? Pegou? Amém. Ah, pastor, eu já sabia disso. Tá, você sabia? Mas você exerce isso. Você saber. Então o capeta sabe, né? Mas exercer a palavra de Deus, que é um negócio. Respeitar as pessoas, honrar as pessoas. Se você não respeita aquele que você vê, como que você vai respeitar a Deus que você não vê? É claro que eu estou me apropriando aqui de uma fala de Jesus. Irmãos, eu dizia que nós podemos citar aqui vários exemplos, mas eu quero citar aqui um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que vades bem
e tenha longos dias sobre a face da terra. Amém? Amém. Quantos filhos brigando com a mãe por causa de mistura? Mãe, cadê minha mistura? Não tem mistura. Desonrando os pais, desonrando as mães. Aí eu quero entrar, geralmente a gente não faz isso, mas vou entrar num tema que pode ser polêmico. Mas quando nós olhamos para aquela passagem que Jesus faz a transformação da água em vinho, nós vamos encontrar ali Jesus numa festa de casamento junto com seus discípulos, a sua mãe ali, Maria ali, e de repente acaba o vinho, e Maria chama ele e fala: olha, acabou o vinho. E Jesus fala assim: o que eu tenho contigo, mulher? E Maria nem dá muita conversa para ele, e fala o seguinte: olha, fazei tudo o que ele mandar. Se Jesus fosse um filho mal educado, se Jesus fosse um filho que não honrasse a sua mãe, Jesus iria dizer o seguinte: eu já falei para essa mulher que não é chegada a minha hora. Mas o que a palavra vai dizer? Que Jesus simplesmente começa agora a determinar para aqueles homens o que eles deveriam fazer. E ali naquela festa ocorre, segundo a palavra de Deus, o primeiro e grande milagre de Jesus. Amém? Por quê? Porque Jesus era um filho obediente. Não é chegada a minha hora. A palavra não completa, mas fazendo aqui uma exegese, fazendo aqui um pensamento meu, uma tese, Jesus só fez aquele milagre por causa dos 10 mandamentos. Honra o teu pai e tua mãe, para que vá de bem e tenha longo dias sobre a face da terra. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Quem sabe o princípio da honra falou mais alto nesse primeiro milagre de Jesus? Quem sabe? Quem sabe está nos faltando o princípio da honra para que milagres, mais milagres aconteçam na nossa vida. Lembra da cidade de Jesus que foi privada de milagres porque faltou honra, faltou respeito a Jesus? Eu termino essa mensagem convocando você a exercer o princípio da honra em todas as áreas da tua vida, para que os milagres aconteçam, para que Deus abra as comportas do céu sobre a tua vida. Irmãos, para honrar alguém, nós precisamos de nos humilhar. Não falo com a minha tia porque ela pisou no meu pé. Não falo com o fulano porque o fulano me desrespeitou. Às vezes nós temos que engolir sapo, passar por cima das coisas e buscar reconciliação. Vocês estão entendendo? Para honrar é preciso ser humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a igreja para ficar de pé. O princípio da honra é tão interessante que, assim como os filhos têm que honrar os pais, a mãe, o pai, a palavra de Deus também trata que os pais devem respeitar os filhos. Se essa palavra respeito e honra é sinônimo, então os pais também têm que honrar os filhos. Aquele que tem autoridade nunca deve abusar da sua autoridade.
Nessa noite eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, falar com Deus, falar: Deus, se eu tenho quebrado o princípio da honra em alguma área da minha vida, me perdoa. Se eu tenho quebrado o princípio da honra na minha casa, com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, a minha filha, lá no meu trabalho com algum superior, dentro da tua casa, na vizinhança, na minha comunidade, Senhor, me perdoa. Porque eu quero viver o princípio da honra como a tua palavra demanda. Senhor, muda a minha história. Tem muita gente pagando um preço muito caro, vivendo um tempo de esterilidade na vida, porque não cumpre o princípio da honra. Então nessa noite Deus está falando forte. É tempo de mudança, igreja. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor e exercermos a palavra, exercermos o princípio da honra. Glória a Deus. Ainda com teus olhos fechados, cante com o conjunto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos pela tua graça. Nós te louvamos pelo teu grande amor. Trabalhe em nossas vidas. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Yeah.